é o ensinamento dos santos. Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Ah, mas quer dizer que está todo mundo condenado? Isso eu não sei. A revelação diz que nós temos que fazer isso. Se tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar. E os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu. E são canonizados pela igreja, são nossos santos. Agora, eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas entre a opinião e a vida dos santos, entre aquilo que os santos ensinaram com a vida e essas opiniões, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu. Eu não vou arriscar, não. Eu vou ficar no caminho de quem chegou no céu. Então, nós não somos... No decorrer dos tempos, no decorrer das eras, mundo afora, as diferentes religiões são a expressão da fragilidade e do misticismo de um povo. Muitas vezes as práticas religiosas adotam posturas exclusivistas, quase sempre, e faz com que as demais pessoas dos demais povos sintam-se como excluídos das benesses dos supostos deuses das religiões. Só que algumas vezes as religiões, elas absorvem elementos de outras práticas religiosas para com que os seus fiéis sintam-se mais à vontade e mais familiarizados com todos os dogmas, doutrinas e liturgias. Muitas vezes as práticas religiosas, elas se espelham em outras para fortalecer-se com características oriundas de outros povos e de outras expressões religiosas. O sincretismo religioso tem feito parte de todas as expressões de fé e de religiosidade no mundo moderno e até nos tempos antigos. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar junto com todos vocês logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, meu nome é Denilson Douglas e eu quero cumprimentar a todos vocês com o meu bom dia, boa tarde, boa noite, que todos os seus projetos sejam bem-sucedidos, sejam pessoais ou profissionais, familiares. Eu espero de coração que você esteja muito bem. E você que não conhece o canal Vigilante da Razão, eu sou o apresentador do canal. Neste canal você terá informações sobre religião, ateísmo, política, um pouco de filosofia, tudo para deixar você muito bem informado. Eu espero que você se sinta bem neste canal. Se você tem sua prática religiosa, se você é ateu, agnóstico, fique à vontade. Aqui nós ajudamos você a pensar fora da caixa. Porque, às vezes, as pessoas até criticam qual seria o objetivo de um canal como o canal Vigilante da Razão. E o objetivo é exatamente esse. Não é vilipendiar a fé de alguém, não é chacotear com ninguém, não é de maneira alguma defraudar os seus direitos como cidadão, mas fazer com que você pense fora da caixa, com que você reflita mais sobre as coisas da vida. Nem tudo é como nos apresentam. E é exatamente isso que eu quero falar no tema de hoje. Porque no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o sincretismo religioso prejudica. E essa abordagem eu gostaria de fazer, claro, de forma leve, de forma despretensiosa, de forma não maçante, nem cansativa ou entediante, para que você fique aí à vontade e assista o vídeo até o final. Mas, como de costume, eu gostaria de agradecer a você
que tem assistido ao canal Vigilante da Razão, que tem curtido os vídeos do canal, que tem compartilhado e você inscrito. Por favor, receba meu caloroso abraço, você de diversas partes do Brasil e do mundo. Eu tenho me alegrado muito porque pessoas do Ceará, pessoas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, pessoas da Bahia, pessoas do meu querido Pernambuco, Sergipe, Alagoas, pessoas de diversas partes do país, das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Leste e também você do Distrito Federal, você de outros países. Sinta-se abraçado neste momento, eu não posso esquecer de falar isso. Como também eu não posso esquecer de dizer para você que o nosso canal Vigilante da Razão se encontra nas redes sociais. Nós temos o Instagram Vigilante da Razão, o Facebook também, o TikTok que está um pouco desassistido, mas eu vou regularizar essa situação, prometo a você. E também estamos no Spotify, tá certo? Você que curte o nosso canal também pode nos acompanhar nessas redes sociais. Então, como eu dizia, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É quando uma religião ou parte de uma religião é copiada, adaptada e vivenciada por uma outra religião. Isso é o sincretismo religioso. Funciona assim. Eu tenho uma religião, você tem outra, e você se espelha na minha religião para definir seus dogmas, suas crenças, suas entidades, o seu Deus, com base naquela crença que eu tenho. Isso é muito comum no nosso país, até porque o Brasil ele foi sendo desenvolvido com influências de povos europeus, índios, africanos e, inclusive, mais recentemente, de povos orientais. Isso tudo fez com que nós tivéssemos uma identidade muito mista, inclusive religiosamente falando. Aí o sincretismo religioso entra e abarca toda essa necessidade do povo religioso se ver parte de um todo que é justamente representado pela religião majoritária do país. Quem nunca ouviu falar no sincretismo religioso que fala que a Iemanjá, por exemplo, a Iemanjá no candomblé, ela é sincretizada com a Nossa Senhora da Conceição. Quem nunca ouviu falar que o São Jorge é no candomblé sincretizado com Ogum? Então isso é o sincretismo religioso. Agora, essas histórias de sincretismo religioso, esses exemplos de sincretismo religioso, começou lá atrás. Lá atrás, você sabia, por exemplo, que a religião judaica ela tem origens do paganismo de povos sumérios, mesopotâmicos e também de povos muito mais antigos, anteriores à escrita, inclusive a escrita cuneiforme, que foram escritos rudimentares, já demonstraram que muitas das práticas e dos ensinamentos judeus ou judaicos, eles originaram-se de povos muito antigos e muito anteriores à Bíblia Sagrada, anteriores à Torá, anteriores a tudo isso. E o sincretismo religioso, ele já começou a se revelar nesta ocasião. Inclusive, os estudiosos comprovam que muitas práticas religiosas dos judeus originaram-se do Antigo Egito. São expressões de divindades egípcias. E, com o passar do tempo, o povo judeu, na verdade o povo hebreu, que é anterior aos judeus, eles começaram a se afastar da prática do politeísmo e passaram a ser monoteístas.
Mas isso depois de muitas idas e vindas, depois de muitas brigas, de muitas contendas, o povo hebreu queria se afirmar como um povo superior, como um povo que a entidade que seria a maior de todo o panteão cananeu, ela elegeria ou teria eleito o povo hebreu como sendo o povo escolhido. Então isso, claro, não foi bem aceito pelas demais nações. Mesmo assim, os hebreus sustentaram essa versão que se estendeu até os dias de hoje. E o cristianismo, como você bem sabe, é uma releitura do judaísmo. O cristianismo é uma releitura do judaísmo. E nós precisamos entender que não há nada puro, não há nada que seja legitimamente, exclusivamente revelado a esses povos, porque todo o entendimento de práticas, de culturas, de entidades do povo judeu, do povo cristão mais tarde, são oriundos de outras crenças. A crença no inferno de fogo, por exemplo, é uma crença que remonta aos antigos povos greco-romanos. Os povos babilônicos também contribuíram muito com muitas crenças, já que o povo judeu acabou adotando para si algumas ideias, algumas doutrinas das religiões pagãs. Isso a igreja não ensina, isso os pastores escondem, isso você talvez nem acredite. Por quê? Porque você foi, como eu fui por muito tempo, induzido a acreditar que a Bíblia Sagrada era um compêndio divino e que Deus Javé seria o único Deus. Na verdade, não. Com o passar do tempo, foi que o povo hebreu foi adotando a identidade, ou o povo judeu foi adotando a identidade de o Deus de Israel como o único Deus. Eles tinham até a opção de considerar o Deus Javé, o Deus El, como sendo o Deus mais poderoso, como anteriormente ele foi. Mas eles preferiram acreditar e aceitar que o Deus El, ou Deus Javé, seria o Deus único e que os demais eram deuses mentirosos. Na verdade, se você for analisar, o El, o Javé, ele traz consigo muitas características oriundas de outros deuses, de outros supostos deuses, como o Baal, como Ashira ou Asherá, que era a deusa pagã, que seria a esposa de El, sabe? Então tudo isso remonta a assuntos muito complexos para nós tratarmos aqui. Eu só queria dizer para você que nem tudo que nós acreditamos por muito tempo é de fato verdade. E a religião do Oriente ao Ocidente, ela se caracteriza por mitos, crendices e histórias que visam única e exclusivamente exaltar um povo em detrimento dos demais e desenvolver na mente dos povos um sentimento de não só pertencimento, mas como também um sentimento de dominação. Então, essa é a grande verdade, que nós temos. Você sabia, por exemplo, que os israelitas cultivavam os deuses cananeus El, Baal, Asherá ou Ashira? Javé provavelmente foi importado da atual Arábia Saudita por volta de 1100 a.C. e ganhou traços das personalidades de El e de Baal. Nos tempos modernos, todas as religiões, elas são sincretizadas com elementos já conhecidos, sobretudo o dos cristãos e dos judeus. Mas, como eu falei, também elementos de religiões pagãs foram adicionadas ali, sincretizadas no que hoje se conhece como cristianismo católico e protestante. Não pense você que, por exemplo, a idolatria que existe na crença dos antigos africanos,
que hoje são representadas por religiões do Candomblé e do Umbanda, são privilégios dessas religiões. Não, 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 não. Os católicos, por exemplo, eles creem na divindade de Maria e por muito tempo Maria era a representação da deusa romana chamada Diana. Você sabia disso? Isso é o sincretismo católico. A crença em santos, intercessores, na verdade, remonta a crenças muito antigas de muitos deuses que intercediam pela humanidade. E isso os católicos não ensinam. Preferem ensinar que a Igreja Católica foi a igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo e quem não fizer parte dela não vai ter as benesses da salvação e da vida eterna. Embora que muitos católicos negam isso, dizem que a decisão final está nas mãos de Deus e que apenas os servos de Deus devem pregar para que mais e mais pessoas se tornem católicos ou retornem ao catolicismo. Mas, inclusive, é interessante como os católicos eles adotaram práticas pagãs, pediram emprestado crenças de origem judaicas e adotaram também na sua liturgia a ideia que os demais povos seriam povos que careceriam da salvação e por conta disso o evangelho deveria ser pregado a todo custo, mesmo que com isso houvessem mortes, houvessem torturas, houvessem um processo de perda da identidade cultural, como eu já falei em outros vídeos. E os evangélicos, por sua vez, lá desde meados dos anos 1500, eles sincretizaram muitas práticas religiosas católicas em seus dogmas, em suas liturgias. Quem nunca ouviu falar da máxima de que, para os evangélicos, por exemplo, a Eucaristia, a questão da hóstia, foi substituída pela Santa Ceia. O padre foi substituído pelo pastor. O purgatório deixou de existir, inclusive muitos católicos também descartaram a ideia do purgatório nos dias de hoje. Mas o céu católico é o céu evangélico, a missa virou culto, né? Não é verdade? O batismo de crianças agora é o batismo de pessoas já adolescentes que têm um poder de decisão das suas vidas. Então, é o ensinamento dos santos. Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Ah, mas quer dizer que está todo mundo condenado? Isso eu não sei. A revelação diz que nós temos que fazer isso. Se tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar. E os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu. E são canonizados pela igreja, são nossos santos. Agora, eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas entre a opinião e a vida dos santos, entre aquilo que os santos ensinaram com a vida e essas opiniões, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu. Eu não vou arriscar, não. Eu vou ficar no caminho de quem chegou no céu. Então, nós não somos... Na verdade, enquanto que o catolicismo ou o cristianismo como um todo pode ser entendido como uma interpretação do judaísmo, os evangélicos, por sua vez, interpretam ao seu próprio modo as crenças praticadas na Igreja Católica. Inclusive,
a crença e a ideia do templocentrismo. O templocentrismo é aquela ideia de que o templo é o principal elemento do culto a Deus e que Deus agora se revelaria com mais força na igreja, no templo. Então, aquela máxima do próprio Jesus Cristo, que quando nós quiséssemos orar a Deus, deveríamos fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus que vê o oculto, os cristãos, inclusive os evangélicos, eles esquecem isso e divulgam. Por muitas vezes eu ouvi essa pregação de que na igreja Deus se revela melhor. Isso também pode ser entendido como um sincretismo, que é a adoção de práticas baseadas em práticas de outras religiões. Agora, como se deu o sincretismo religioso, por exemplo, dos negros escravizados no Brasil, principalmente no Brasil, já que estamos aqui? O sincretismo religioso que os negros escravizados praticavam, eles visavam disfarçar uma crença que até então era proibida pelos senhores de escravos. Então eles passaram a sincretizar, a adorar suas divindades disfarçadas dos santos católicos e das entidades católicas, inclusive com representações muito fortes de, por exemplo, São Jerônimo sincretizado com Pai Oxalá. Algumas pessoas até associam a pessoa de Jesus Cristo com alguma entidade do Candomblé e de Umbanda. Mas isso é negado por muitos estudiosos dessas religiões, pelo simples fato de que o conhecimento bíblico não é matéria do Candomblé e nem do Umbanda. Conhecimento bíblico, não. Eles têm sua própria liturgia, né? Mas ainda assim existem muito sincretismo, como por exemplo a lavagem da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, que acontece todo ano na Bahia. Então, meus amigos e minhas amigas, o que é interessante para nós entendermos é que, embora para muitos o suposto benefício do sincretismo religioso esteja localizado no fato de que com o sincretismo há o acesso de diversas pessoas, de diversos segmentos religiosos ao conhecimento, mesmo que limitado, mesmo que deturpado de Jesus Cristo e das questões bíblicas, e algumas pessoas entendem que o sincretismo também contribui para a tolerância religiosa. Esse é um dos benefícios mais fortes que os adeptos do sincretismo religioso consideram. Porém, eu tenho que dizer o seguinte, até a Bíblia dos cristãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16, diz assim: conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, se você entende o sincretismo religioso como uma parcialidade tolerável e uma mistura aceitável, eu tenho que te dizer que os cristãos, eles acabam utilizando o artifício da graça de Deus, do favor imerecido, da relatividade para com a lei, do relativismo para com os ditames das leis mosaicas, mas a Bíblia é enfática quando diz que só existe um Deus, a Bíblia é enfática que só existe um povo de Deus, e mesmo quando Jesus Cristo ele teria vindo a essa terra e através da pregação, principalmente da pregação do apóstolo São Paulo, que não conviveu com Jesus, o Evangelho teria sido enviado para todas as pessoas, independente da situação, da localização geográfica. Mesmo assim, há um critério a ser seguido se você escolhe ser uma pessoa cristã. Então, o sincretismo religioso, ele, por muitas vezes, ele pode ser até confundido com a mistura que o próprio Javé teria determinado para o povo de Israel, que não se misturasse com os povos estranhos, que não adorassem os deuses estranhos, que não casassem com as mulheres de outros povos, para que a raça, para que
o povo judeu, o povo hebreu, permanecesse ali íntegro, permanecesse sem mistura. Mas fica a seu critério. Eu, particularmente, não tenho religião, não sinto falta dessa prática religiosa. Eu estou apenas comentando aqui para que você entenda que, na verdade, o sincretismo religioso é uma tremenda de uma malandragem, me permitam usar essa expressão. Por quê? Porque faz com que um Deus, que seria o único Deus, tivesse influência entre povos, inclusive povos que não o conhecem tão bem assim, mas que teriam uma identificação com esse Deus e com tudo aquilo que ele determina. Então, através do sincretismo religioso, este Deus, que seria o único Deus, se faria conhecido por demais povos, e esses povos teriam uma familiaridade que seria muito interessante no momento de conversão. É bem mais fácil você se converter a um Deus ou a uma religião com a qual você já tem alguma identificação do que você, do nada, se converter a um Deus que você sequer ouviu falar. Tá certo? É por isso que existe no meio do povo evangélico tanta influência, inclusive de religiões de matriz africana. Por quê? Porque é muito fácil se misturar as coisas. Eu conversava até com uma pessoa espírita que não quis se identificar, nem quis gravar para o canal, mas achei muito interessante o que ela entende por manifestação do Espírito Santo. Ela quis dizer outro dia e disse que toda manifestação do Espírito Santo nas igrejas evangélicas, na verdade, são entidades do espiritismo ou do candomblé que estão se manifestando ali. Eu simplesmente respeito a opinião dela, mas eu acho que isso mora muito mais no engano mental do que na manifestação e no trabalho de entidades, sejam elas divinas ou demoníacas. Porque eu não acredito na existência nem de Deus e nem de diabos ou de demônios, nem anjos, nem santos intercessores. Então, é libertador para mim, como é para você também, ateu, agnóstico, humanista, pensar dessa forma, porque a gente não cai em engano de seu ninguém. Certo? Então, o ideal é você ter a sua mente livre de todas essas coisas. Essas coisas existem para confundir a nossa mente e para tentar dar explicação às coisas que nós não entendemos. Tá certo? Não existe manifestação espiritual nem aqui, nem ali, nem em lugar algum. O que existem são fenômenos que nós não entendemos. O que existem são fenômenos mentais que nós muitas vezes não nos dedicamos a compreender ou não temos oportunidade de compreender. E pessoas fragilizadas, pessoas doentes, pessoas vulneráveis, pessoas emotivas, pessoas que se deixam levar pelo poder de persuasão desta ou daquela prática religiosa. Esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Muito obrigado por tudo e até o próximo. Tchau.